O feminismo, então, nessa versão da derrota do pai, torna-se uma derrota da família, né? Eu, como pai, né, sinto-me completamente derrotado. Expulso de casa pela esposa que foi, durante 40 anos, em todos os sentidos, estimulada à conquista do sucesso como mulher, como engenheira, como mãe, como psicanalista, como artista. Em muitas situações foi forçada a chegar a essa posição contra a vontade dela. Já foi dito isso aqui diversas vezes. A cada vez tem um ganho de conhecimento, porque chegam as contribuições vindas dos leitores, né? Aqui tem uma nota trazida do amigo Salomão, muito interessante, trazida lá do Dostoiévski, Memórias do Subsolo, que vale a pena ler, tá? É bonito o texto. Nós estamos lendo aqui Dostoiévski, né? Um dos maiores do mundo. Estou aqui apropriando a leitura do Dostoiévski como argumento literário. E por que os senhores estão assim, tão firme e solenemente convencidos de que apenas o que é normal e positivo, ou seja, o bem-estar, é vantajoso para o homem? Por que somente o bem-estar é vantajoso? A razão não estará cometendo um erro quanto às vantagens? Se ela só quer o bem-estar, não é um erro? Quem sabe o homem ame não apenas o bem-estar? Quem sabe ele ame igualmente o sofrimento? Tem alguém que ama o sofrimento? Quem sabe o sofrimento é para ele tão vantajoso quanto o bem-estar? O sofrimento só vai ser vantajoso se levar vantagens, né? O homem às vezes ama o sofrimento de maneira terrível, apaixonada. Isto é um fato. Esse que faz assim, ama só o sofrimento como masoquismo, ele está desviando o aproveitamento do sofrimento. Você submete o sofrimento quando você vê um lucro maior na frente, né? Mas tem o alcoólatra, tem o usuário de crack, que submete só o sofrimento. Ele não compreende essa troca, né? Ele só entrega só o sofrimento. É interessante pensar por esse lado. Para isso, não há necessidade de consultar a história universal. Perguntem a si mesmos se é que os senhores são homens e viveram, nem que seja um pouco. Quanto à minha opinião pessoal, penso que amar apenas o bem-estar é, de certo modo, indecente, até indecente amar só o bem-estar. Seja isso bom ou não, o fato é que, às vezes, quebrar alguma coisa é também muito agradável. Aqui ele entra no quebrar, tá vendo? No sentido da catarse, né? Quebrar como agradável. É um quebrar volitivo, né? Não estou propriamente defendendo o sofrimento e nem o bem-estar. Estou defendendo o meu capricho e que ele me seja garantido quando necessário. É porque tem a pessoa que faz sofrer pelo capricho, né? A si mesmo ou ao outro, só pelo prazer de causar dor mesmo. Foi isso que ela fez comigo, né? Destruir alguma coisa, eu ia tentar impedir, e ela me obrigando a aceitar, quer dizer, é impor um sofrimento ao outro, né? Eu vou causar um mal ao meu filho e quero que você aceite. É uma forma de impor a mim o sofrimento, né? Impedindo ele de estudar, por exemplo, em Curitiba, no caso, né? O sofrimento não é admitido, por exemplo, nos vaudevilles, as comédias francesas. Sei disso. No Palácio de Cristal,
ele é até impensável. O sofrimento é dúvida, é negação. E que palácio de cristal seria esse do qual é possível duvidar? Entretanto, estou convencido de que o homem nunca renunciará ao sofrimento verdadeiro, isto é, à destruição e ao caos. Esse homem que não resiste ao sofrimento verdadeiro, que é a destruição ao caos, é aquele que chegou ao poder e não admite reconhecer um erro e bate em quem mostra a ele o erro, como é o caso do menininho, né? Que precisou um menino dizer que o rei estava nu. O sofrimento é a única causa da consciência. É verdade. O sofrimento leva à consciência. E embora eu tenha declarado no início que, na minha opinião, a consciência é a maior infelicidade para o homem, eu sei que o homem ama a consciência e não a trocará por satisfação alguma. Ele faz trocadilho, tá? Essa consciência que o homem ama é aquela com a qual ele conquista o conhecimento. Quando Freud tomou conhecimento de que não tinha o narcisismo, adquiriu consciência disso, é uma consciência sofrida, né? Mas foi vantagem para a psicanálise e para o próprio Freud. Ele esvaziou um pouco o ego dele. Não teve que sustentar mais uma falsidade, pela qual ele vinha até desmaiando, né? A consciência, por exemplo, é infinitamente superior ao 2 mais 2. Depois do 2 mais 2, evidentemente, não restará nada, não só para se fazer, como até mesmo para se conhecer. Que leva ao caminho da metáfora, né? Esse modo volitivo de quebrar alguma coisa como forma de extravasar é a leitura convencional do que seria o mal-estar. É que há outro tipo de mal-estar, que é você levar uma pessoa a fazer o que ela jamais faria, por causar mal-estar nela, mas que depois de feito, ela então vai ver que foi vantajoso para ela, né? Esse mal-estar que é o perturbador e transformador da subjetividade. O problema de levar uma pessoa a vencer o mal-estar dela e obter grandes conquistas contra ela mesma, o problema de agir assim é que depois a vítima, né, entre aspas, diz que foi violentada, desrespeitada, maltratada, humilhada, estando no auge por mérito de outra pessoa, estando no auge por mérito de outra pessoa e tendo conseguido aquilo que jamais conseguiria. Agora ela, estando empoderada, se vinga de quem a forçou a ter poder. Complexo, mas ao mesmo tempo simples, quando a pessoa tem ética e não muda de lado, condenando quem lhe deu o poder. Jamais uma mulher diz isso no início. O correto seria o homem perguntar a ela: vou te ajudar a atravessar esse abismo. Ela vai dizer: não vou querer, tenho medo. Foi o que ela disse quando eu perguntei: e se te forçar a atravessar o Rubicon, atravessar a ponte? Eu explodo a ponte. Quer dizer, se foi vantajoso, depois dizer que houve pressão, por que aceitou a pressão? Aceitou porque viu que era vantagem. Quando foi demitida da Vale e propôs cuidar dos filhos, era uma covardia, né? Estava fugindo do enfrentamento de recuperar o emprego, mas o marido garantiu: você tem lá o seu emprego de volta, agora procura um setor que te garante, te aceita, porque demitida você não será. Ficou sentindo-se humilhada em ter que sair procurando uma gerência que aceitava ela de volta. Mas ela fez isso porque viu que tinha um emprego na mão de engenheira de Vale do Rio Doce. Mais adiante disse que foi humilhada, maltratada, desrespeitada, forçada a fazer o que não queria para ficar rica. Então a vida carrega esse paradoxo. E aqui a gente hoje trouxe uma leitura oferecida por Salomão do Memória do Subsolo.